Djalma Feitosa Dias nasceu em Santos, em 9 de dezembro de 1970, mais conhecido como Djalminha, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como meio-campista. Atualmente trabalha como comentarista esportivo. Filho de Djalma Dias, ex-zagueiro da seleção brasileira, Djalminha tinha as principais características de um meio-campista clássico: o domínio de bola preciso, além de dribles desconcertantes e passes e lançamentos milimétricos, demonstrando toda a sua técnica e criatividade. Apesar de torcer para o Vasco da Gama em sua infância devido à sua admiração por Roberto Dinamite, Djalminha ingressou nas categorias de base do Flamengo, passando pelo infantil e pelos juniores. O meia fez seu primeiro jogo profissional pelo rubro-negro em uma partida contra o América, válida pelo Campeonato Carioca de 1989. No ano seguinte, fez parte do elenco vencedor da Copa do Brasil de 1990, juntamente com companheiros dos juniores vencedores da Copa São Paulo do mesmo ano. Curiosamente, 7 campeões participaram dos jogos contra o Botafogo na final do Campeonato Brasileiro de 1992, que rendeu o penta brasileiro ao clube: Fabinho, Júnior Baiano, Piá, Nélio, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca e Djalminha. Em 1991, o time começou a jogar no formato tático que lhe daria o pentacampeonato brasileiro no ano seguinte, com Gaúcho centralizado na área como referência no ataque e 2 pontas, Marcelinho Carioca ou alternadamente Paulo Nunes pela ponta direita, e Nélio ou alternadamente Djalminha pela ponta esquerda. Djalminha deixou o Flamengo, em 13 de julho de 1993, em um Fla-Flu em Niterói, foi personagem de uma discussão que decretou o final de sua passagem pela Gávea. Renato Gaúcho se irritou com ele e partiu em sua direção, aplicando-lhe vários empurrões. No total pelo rubro-negro, o meia atuou em 126 jogos pelo clube com 71 vitórias, 29 empates, 26 derrotas e 25 gols marcados. Após confusão no Flamengo, Djalminha foi tentar uma chance de recomeço com a camisa do Guarani, clube no qual foi emprestado. Na ocasião, o jogador chegava para fazer parte de um forte ataque que contava com Amoroso e Luizão, consagrando os 2 artilheiros. Até porque, como maestro, o meia municiou os 2 atacantes com perfeição. Seu desempenho em sua chegada ao Guarani foi tão impressionante, que logo conquistou a bola de prata do Campeonato Brasileiro de 1993. Na temporada seguinte, em 1994, o jogador se destacou novamente, no forte time ofensivo comandado por Carlos Alberto Silva. Djalminha fez parte da campanha do histórico 3º lugar do Brasileirão, que consagrou uma geração promissora que ainda tinha Luizão e Amoroso. Ele só não conseguiu atuar em muitas partidas como gostaria, pois havia sido negociado com o futebol japonês para representar o Shimizu S-Pulse. Porém, a sua passagem pela equipe durou apenas 6 meses, com 11 jogos e 4 gols, após o término de seu contrato. Assim, Djalminha retornou ao Brasil em 1995 e mais uma vez vestiu a camisa do Guarani Futebol Clube, obtendo de novo destaque. Tanto que ao final da temporada, chamou a atenção do Palmeiras, que o contratou para formar um forte time a partir do investimento feito pela Parmalat. Portanto, no total de suas 2 passagens pelo Bugre, o meia atuou em 96 jogos e marcou 47 gols. Em 1995, Djalminha foi contratado pela multinacional Parmalat para jogar no Palmeiras. Ganhou reconhecimento por brilhar ao armar jogadas com uma qualidade ímpar, roubando a cena em meio a um elenco que à época, repleto de grandes jogadores como Cafu, Júnior, Flávio Conceição, Rivaldo, Miller e Luizão. Com esse timaço, o Palmeiras venceu o Campeonato Paulista de 1996, quando seu ataque atingiu a histórica marca de 102 gols anotados. Mais tarde, Djalminha chegaria a declarar que aquela fora a melhor equipe pela qual já havia atuado em toda a sua carreira. A carreira de Djalminha atingiu seu ápice em 1997, quando ele foi o meia da seleção brasileira que disputou e conquistou a Copa América. A partir deste seu sucesso na seleção, o reconhecimento internacional acabou rendendo-lhe a passagem para a Europa, mais precisamente para a Espanha, onde veio a defender o Deportivo La Coruña, de 1997 a 2002. Na Galiza tornou-se ídolo após a conquista inédita da La Liga de 1999 a 2000. Entretanto, na temporada 2002, o temperamento de Djalminha tornou a atrapalhar sua carreira,
visto que, durante um treino, ao desentender-se com seu treinador Javier Irureta, agrediu-o com uma cabeçada. Naturalmente, foi afastado da equipe e negociado com um clube da Liga Austríaca, o Áustria Viena. No entanto, o pior de tudo foi que a notícia de seu ato indisciplinar também acabou repercutindo em seu futuro na seleção brasileira. Antes cotado para a disputa da Copa do Mundo FIFA de 2002, Djalminha acabou ficando de fora dos planos do técnico Luiz Felipe Scolari, dando lugar ao então novato Kaká na seleção brasileira. Seu ciclo na seleção foi finalizado com apenas 14 jogos e 5 gols. Em 2003, após uma temporada inteira no Áustria Viena, o meia conquistou o campeonato austríaco e a Copa da Áustria. Apesar do desejo austríaco, não foi possível exercer o direito de compra de seu passe devido ao alto valor de seu salário que era irreal para a realidade do futebol austríaco. Depois de ter especulado um possível retorno ao Palmeiras, que então encontrava-se na Série B, Djalminha voltou ao La Coruña. Por fim, após se ver sem contrato e se dizer desestimulado com as propostas que surgiam, mesmo com uma curta passagem no América do México, o meia anunciou sua aposentadoria em fevereiro de 2005, aos 34 anos de idade. Cavadinha. Djalminha foi o jogador responsável por executar a primeira cobrança estilo cavadinha no Brasil, tornando-a conhecida do público brasileiro. Por esse motivo, muitos torcedores acreditam que o jogador tenha sido o inventor desse estilo de bater pênalti. Na verdade, a cavadinha foi criada ainda em 1976, pelo jogador Tcheco Antonín Panenka, na final da Euro 1976. Djalminha executou a cavadinha pela primeira vez em um jogo do Guarani contra o Internacional de Porto Alegre, sendo o goleiro adversário, na ocasião, o argentino Sérgio Goicoechea, famoso por ser um grande pegador de pênaltis. Seu estilo de cobrança foi depois adaptado por Marcelinho Carioca, e hoje é muito utilizado no futebol mundial, sendo executado inclusive em uma final de Copa do Mundo, pelo craque francês Zinedine Zidane. No Brasil, o jogador que mais lançou mão desse recurso foi o uruguaio Loco Abreu. Após parar de jogar profissionalmente, Djalminha passou a dedicar-se ao showball, uma modalidade diferente de futebol de salão. No Mundialito de Showball de 2006, realizado na cidade de Jerez de la Frontera, na Espanha, Djalminha foi o artilheiro da competição, vencida pelo Brasil. De quebra, ainda foi eleito o melhor jogador daquele campeonato. Em 2007, no primeiro torneio Rio-São Paulo de Showball, Djalminha jogou pelo Flamengo, ao lado de velhos companheiros dos tempos de juniores no rubro-negro. 2 anos depois, em julho de 2009, conquistou o Campeonato Brasileiro de Showball diante do Santos, com o placar de 11-8. Voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro no dia 30 de abril de 2010, derrotando o Corinthians por 9-7, e dando o bicampeonato ao clube carioca. Em 2012 disputou o Campeonato Paulista de Showball pelo Guarani, reeditando o trio Djalminha, Amoroso e Luizão. Parte da crítica e do público enquadra Djalminha em um grupo de craques injustiçados, que mereciam ter tido mais chances na seleção brasileira, principalmente no que refere à convocação em Copa do Mundo FIFA. Passou a trabalhar como comentarista no início de 2014, no programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes. Ao lado do também ex-meia Pedrinho e da apresentadora Larissa Hertal, Djalminha apresentava a edição que ia ao ar para os estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal e Amazonas. Em 2015, após ter deixado a Band, Djalminha foi contratado pela ESPN Brasil como comentarista. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!